Continuando com o capítulo 3, nós vamos para o item 67. Vimos-la mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou muitos médiuns. O primeiro feito inteligente observado foi obedecerem esses movimentos a uma determinação. Bate, move para a direita, move para a esquerda. Então, as mesas recebiam comando, recebiam uma ordem e ela mexia. Ia para onde se pedia que ela mexesse. Então, mostrou-se que ela tinha um entendimento dos fatos. E a partir dali, um conjunto de situações foi sendo desenvolvida para que pudéssemos ter efeitos condizentes com aquilo que se queria obter no final. No caso, aqueles que tinham curiosidade de um propósito superior para aqueles fatos, era obter um conjunto de informações para que transcendessem as coisas materiais ali e chegássemos à conclusão da existência do mundo dos espíritos. Mas isso foi sendo revelado gradativamente e uma pergunta leva a outra, uma pergunta leva a outra. Os mecanismos de intuição, de inspiração, de psicografia, psicofonia e dos movimentos involuntários de estarem escrevendo, chegou-se a essa conclusão e aos resultados, né, que foi proposto. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre um pé que se lhe indicava, depois, caindo, batia um número determinado de pancadas respondendo a uma pergunta. Então, para cada pancada, uma letra, imagine quanto tempo levava-se para escrever uma frase, com essa mesa batendo. Então, os efeitos inteligentes eram importantes, interessantes, mas tinham suas limitações no início, quando foi feito os primeiros estudos, quando estava sendo feito as primeiras investigações. De outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para adiante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme ordenavam os assistentes. Então, essa ordenação dos assistentes, essa forma com que colocavam para as pessoas em si, as pessoas em si ali colocavam, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, a mesa fazia. E às vezes também não fazia, porque ela tinha vontade própria, porque a mesa estava sendo movida por um espírito, um grupo de espíritos. Então, esses movimentos eram para provocar as pessoas um sentimento de por que isso está acontecendo, como isso está acontecendo. Por que você não obedece? Não quero te obedecer. Né? Então, todos esses fatos eram colocados, eram vivenciados por aquelas pessoas para que, no futuro, né, o plano da espiritualidade superior culminasse na codificação da doutrina espírita, a gente já falou várias vezes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade dos testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todos. Falaremos mais tarde dos embustes, contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Então, naquele momento, ele estava estudando e observando os fatos com pessoas idôneas, pessoas que eram sérias. Né? Mas, então, ele tem duas situações. Tem aquelas que contam um monte de história, botam molho, botam pimenta, botam aquele monte de tempero ali na história para ela ficar bem apimentada, bem atraente. E tinha as pessoas que realmente relatavam os fatos. Aconteceu dessa forma, dessa. Quando ocorreu aquele outro. E com isso, aquele grupo de pessoas estavam sempre entendendo o que estava acontecendo e, principalmente, buscando o seu aperfeiçoamento dos fenômenos e de si mesmo. Que os espíritos avisavam, ficar de muita brincadeira, sem pouca idoneidade moral, só vem zombeteiro. E com isso, nós temos que lembrar e nos espelhar sempre naquele que é o mestre de nossas vidas, aquele que acreditamos ser o administrador do nosso planeta, que nos conduz com mãos sábias, justas e firmes para o processo evolutivo de nossas consciências. Logicamente que o ser humano comete muitos erros e desvios, mas em tudo podemos ter a certeza que a gerência daquele que é o mais puro amor
de representação entre a humanidade, no momento certo tomará as atitudes mais coerentes, mais compatíveis. E todos nós estaremos então em um planeta em processo de regeneração mais seguro. Entender toda a filosofia espírita, poder divulgá-la aos quatro cantos, fará com que consigamos levar a determinadas consciências entendimentos superiores para uma vida de relação íntima e coletiva, com responsabilidade, moralidade, ética e muito amor e compaixão.